último churrasco da estação, uma noite de verão agradável com a família e amigos. Não existe maneira de saber que uma enorme massa de rocha espacial do tamanho de um campo de futebol está se aproximando da Terra numa velocidade de 80 mil quilômetros por hora. Faltam 20 segundos para o impacto. Quando ela entra na atmosfera, o asteroide congelado se transforma em uma bola de fogo tão quente quanto a superfície do Sol. Uma nova estrela está no céu noturno, se tornando mais brilhante a cada segundo. A ionização da bola de fogo interfere nos sinais de rádio e TV num raio de 1.600 quilômetros. Um impacto a 40 quilômetros de distância transforma a noite em dia. A energia de 100 bombas nucleares é liberada. Por enquanto, tudo é silêncio. 7 segundos depois do impacto, a onda de choque começa. Enquanto o solo treme, ventos de velocidade supersônica arrasam toda a região. Essa catástrofe é realmente só uma amostra de um planeta que possa estar sob bombardeio cósmico. Continuamos a receber esses golpes diariamente. A maioria deles são pequenos. Alguns são potencialmente tão grandes quanto aqueles que exterminaram os dinossauros. É por isso que vamos conhecer esses cometas e asteroides mortais. O que vamos encontrar aqui vai poder evitar desastres e talvez revelar as origens da vida na Terra. Chuva de fogo. É difícil imaginar o perigo que uma bola de fogo do espaço representa. Mas na manhã do dia 18 de janeiro de 2000, moradores de uma cidade remota do Yukon canadense receberam uma mensagem ao despertar. Boa tarde, eu sou Peter Novak com as notícias da CBC de Yukon. Testemunhas dizem que a explosão iluminou o centro da cidade de Whitehorse como se uma lâmpada gigantesca estivesse acesa. Estamos começando a receber informações das pessoas que escutaram um barulho enorme, como se fosse uma onda de choque. Cuidado! Departamento de polícia. Oi, Jim. O que está acontecendo? Que tamanho você acha que era? Estão falando que tivemos um grande acontecimento no Canadá e que no processo de entrar na atmosfera e explodir, isso acabou com um terço da rede elétrica de Yukon. Eu vi uma luz brilhante lá fora. Pensei que alguma coisa estava errada com as luzes das ruas ou algo parecido. Porque de repente todas elas piscaram e ficaram brilhantes. E então... escutamos um grande barulho e um flash. Nosso primeiro pensamento foi que alguma coisa na subestação tinha explodido. Talvez um transformador. Linha 1, boa tarde. Eu estava sentado no sofá assistindo um noticiário. Parecia uma luz de solda, sabe, com aquele brilho. E, de repente, uma luz brilhante entrou na janela de trás. É incrível. A maior parte das coisas que acontecem na pequena cidade de Whitehorse ficam em Whitehorse. Mas a rajada no céu nessa manhã prendeu a atenção das pessoas, incluindo oficiais de alto escalão no governo dos Estados Unidos. Existem muitos problemas políticos envolvidos se isso é um evento natural ou provocado pelo homem. Então nós temos que verificar isso e é o que fazemos. E não posso dizer quanto eles são ou onde estão, mas eu posso dizer que o Departamento de Defesa opera inúmeros satélites. Eles cobrem o globo inteiro. No processo de detectar os alvos militares, eles também veem outras coisas, e uma das coisas que eles veem são os meteoros. Quase 2 vezes por semana, um meteoro não muito maior que uma almofada detona com a força de uma carga atômica. Graças à nossa atmosfera, ele vaporiza bem alto no céu, normalmente. Mas o meteoro de Yukon era um pouco maior. Esse tinha por volta de 4,5 metros e pesava mais ou menos 18 toneladas. Era uma rocha grande, só para começar a falar. Se movia numa velocidade de Mach 50. A maioria dos meteoros que atingem a atmosfera da Terra são menores que grãos de areia.
Eles brilham por um breve instante. Mas uma bola de fogo igual àquela que atingiu Yukon era diferente. Seu tamanho permite que ela queime por mais tempo, deixando uma trilha brilhante de ar superaquecido. 25 quilômetros acima do solo, a bola de fogo explode, deixando para trás uma prolongada nuvem de poeira cósmica. Para aqueles que se esforçam para saber mais sobre o sistema solar, essa poeira é ouro. A NASA tem um jato de grande altitude, especialmente projetado para recolher poeira espacial. Logo após a explosão, uma missão está a caminho para recolher toda a poeira que for possível antes que ela se perca para sempre. O avião tem coletores debaixo das asas que podem ser abertos no meio do voo. Dentro de cada coletor tem um prato esterilizado, revestido por um óleo pegajoso para recolher a poeira. É um pedaço de papel pega-mosca de $1 milhão, mas para os cientistas, perseguir uma bola de fogo é a única esperança de recuperar alguma coisa de um meteoro. Apesar de todos os instrumentos de alta tecnologia, nenhuma poeira foi recuperada em Yukon. Esse trabalho ficou para um homem de senso aguçado, descobrir se fragmentos dessa bola de fogo atingiram a Terra. No campo, Jim Brock escuta as notícias e manchetes sobre o Lago Tagish. Eu sabia que se tivesse algo para ser encontrado, a melhor chance seria provavelmente viajando pelo lago. Ninguém naquele momento tinha uma ideia clara de onde exatamente ele tinha caído. Quando eu encontrei, estava ficando escuro. Já estava bem escuro, eu tive que acender a lanterna. E, na verdade, eu passei por alguns deles antes de ver. Porque a maioria deles eram pequenos pedaços desse tamanho, e os primeiros que vi eram desse tamanho. Pareciam pedaços de carvão deixados em um monte de neve. Eu parei, peguei alguns e comecei a verificar, pois não havia nenhuma razão óbvia para eles estarem ali. Encontrar um meteorito é raro, mas encontrar vários no gelo com o conteúdo deles ainda congelado é excepcional. A decisão de Jim Brock de pegá-los usando bolsas plásticas nas mãos transformou isso em um grande acontecimento. É uma experiência ímpar. Quando você está no meio dessas toneladas de rochas terrestres e você encontra algo diferente que não é desse planeta, é um sentimento estranho. As rochas espaciais de Yukon logo vão fazer outra viagem para um dos lugares mais seguros e esterilizados da Terra. A sala de esterilização Classe 10 do Centro Espacial Johnson, no Texas. As rochas espaciais ganham atenção imediata. Os humanos têm que passar por um processo elaborado de esterilização para entrar na sala. O mineralogista cósmico Michael Zolensky recebe várias rochas que foram enviadas, mas nem todas vieram do espaço. Somente quando as amostras chegaram e eu as abri no laboratório que descobri que eram mesmo meteoritos. Mas não só isso. Era um tipo extremamente raro de meteorito, talvez o mais velho, o mais primitivo de todos que todos nós temos. Parece conter uma concentração muito alta de poeira estelar e é o material do qual todas as plantas e o Sol foram formados. Todos os átomos de nosso corpo vieram da poeira estelar. E ter isso recuperado imediatamente, ainda congelado, sabe, é realmente, você sabe, é uma chance em 1 milhão. Poderiam alguns fragmentos de rochas ter algo para nos dizer sobre o material que criou o sistema solar? Asteroides, cometas e meteoros podem nos oferecer uma maneira de voltar no tempo. Tudo no sistema solar, que foi formado há 4,5 bilhões de anos, é resultado de impactos e colisões em grande escala. Enquanto 9 planetas emergiram, trilhões de pequenos pedaços de entulho permaneceram soltos na órbita de Marte por causa do impulso gravitacional imenso de Júpiter. Esse é o cinturão de asteroides. Sobras da criação
Eles hoje são capazes de uma destruição em massa. Bom, nosso sistema solar não é só o Sol e os 9 planetas como nos ensinaram no colégio. Existem também milhares, milhões de cometas e asteroides que são chamados de pequenos corpos do sistema solar. Eles não só representam a mistura química que formou o sistema solar. Eles têm o péssimo hábito de correr ao nosso encontro de tempos em tempos. O mesmo mecanismo que não permite que eles se tornem um planeta por causa do vizinho Júpiter os empurram dentro da órbita da Terra. Em um consenso real, vamos ser atingidos. Não é uma questão de como, mas uma questão de quando. Os astrônomos já encontraram 500 asteroides na órbita terrestre de 1 quilômetro ou maior. Uma rocha espacial tão grande como aquela que exterminou os dinossauros está lá fora e pode nos atingir de novo. Em 1994, astrônomos tiveram uma chance rara de testemunhar esse perigo. Um cometa enorme chamado Shoemaker-Levy 9 se quebrou em 20 pedaços que foram sugados para Júpiter numa velocidade 100 vezes mais rápida que a de uma bala. O cometa Shoemaker-Levy 9 causou uma explosão equivalente a uma bomba como a de Hiroshima, explodindo a cada segundo por 13 anos. Causou uma nuvem de pó que era maior que a Terra, e as pessoas puderam entender que se um cometa ou asteroide do tamanho de um chapéu atingisse a Terra, teríamos sérios problemas. Da noite para o dia, bolas de fogo visíveis se tornaram assunto de segurança global. Uma espaçonave chamada Near Shoemaker foi lançada para checar um asteroide chamado Eros na órbita de Marte. Algum dia, nos próximos milhões de anos, Eros e a Terra poderão colidir. Existem desastres naturais que não podem ser evitados. Um terremoto, por exemplo. Se um asteroide está vindo em nossa direção, temos tecnologia que, por enquanto, nunca foi testada. Mas, na teoria, temos foguetes e temos bombas que são fortes e poderosas e podem ser capazes de aplicar a força que vai causar uma mudança na órbita do asteroide que vai fazer com que ele desvie da Terra e não colida com ela. E o tipo de medidas que estamos fazendo com a Near Shoemaker é pelo menos um começo nessa direção. De fato, a missão Near já passou do ponto de início. Levou 5 anos, 2 voltas e meia ao redor do Sol e 3 bilhões de quilômetros para chegar lá. Mas essa espaçonave pequena e determinada chegou e está agora orbitando o asteroide Eros. Essa primeira missão foi para tirar as primeiras fotos de um corpo celestial pequeno. Mas hoje, a missão tomou um rumo dramático e histórico. A NASA vai tentar pousar a espaçonave no próprio asteroide. Admite que o risco é extremamente grande. Sim, bem ali. Eles estão tentando manobrar uma espaçonave orbitando um asteroide a 300 milhões de quilômetros da Terra. Nós temos a primeira espaçonave a orbitar um corpo pequeno. E agora espero que tenhamos a primeira espaçonave a pousar em um corpo pequeno. Na verdade, o que eu não quero ter é a primeira espaçonave a colidir nele. Isso vai acontecer se chegar a pousar com muita força. Os navegadores desse espaço profundo normalmente usam a gravidade uniforme ao redor de um planeta para segurar uma nave no seu curso. Mas tudo que se faz nessa forma de batata cambaleante parece tentar atirar a nave para longe. É novidade. Eu nunca fiz isso antes. Tenho trabalhado aqui há 33 anos. A forma irregular causa muitos problemas em termos de navegação, pois nela temos um campo gravitacional irregular. Quando a espaçonave orbita ao redor ou tenta pousar, é golpeada por essas diferentes regiões de flechas. Essas pancadas ou o empurrão gravitacional na nave podem ser usados pelos cientistas para descobrir qual a densidade do asteroide. Eros parece ser um asteroide sólido, com fendas em seu interior.
sugerindo que, em algum ponto, Eros foi lascado por um asteroide maior durante o impacto. Essas rochas espaciais são diversificadas. Isso pode ser revelado pela passagem do asteroide Matilde. Quando a NIR recebeu um balanço da gravidade, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que esse asteroide não era totalmente sólido. Se o asteroide fosse um pouco mais leve, poderia flutuar. É uma analogia de rocha confusa e difícil, então tivemos que revisar nossas ideias de como chegar a um objeto que é tão grande e, ao mesmo tempo, com tão baixa densidade. E a resposta, acho que é um monte de cascalho, não é uma rocha sólida, são pedaços de rochas mantidas juntas, usando um pouco mais que sua própria gravidade, com muitos vazios no interior. Ele tem crateras enormes. Pensávamos que existia um tamanho máximo de cratera que um asteroide poderia ter. E se houvesse um impacto, isso faria uma cratera muito, muito maior e iria arrebentar com ele. E esse asteroide não tem só uma cratera enorme que não imaginávamos, mas tem 5 delas. Orbitando perto de Eros, a câmera da NIR documenta a natureza violenta do sistema solar em detalhes desconcertantes. Nesse volume de 30 quilômetros, permanecem com falhas e cicatrizes 100 mil crateras. É o acúmulo dos impactos de fragmentos com possivelmente 30 metros de profundidade. Pela primeira vez, ficamos face a face com um inimigo natural da Terra. E esse é 3 vezes maior que a rocha que matou os dinossauros. Olá, América. Às vezes o céu vem abaixo. Na noite de 9 de outubro de 1992, torcedores em um jogo de futebol estão distraídos. Assim como videoamadores em 2 outros estados do meio Atlântico. É conhecida como Bola de Fogo de Peekskill, porque finalmente ela parou em Peekskill, no estado de Nova York. As chances de ser atingido por uma delas são raras, mas a Terra é o alvo. Isso faz você descobrir. Temos só que olhar a Lua. Ela é cheia de crateras. Tem uma atmosfera, muito mais impactos ocorrem. Até a poeira lunar é esburacada com micros impactos. E está toda lá, preservada. Não é possível que a Terra tenha escapado de ser atingida por bolas de fogo. Mas na Terra tudo se recicla, tudo muda dentro de 3 milhões, 10 milhões de anos. E como resultado, é difícil encontrar uma cratera de impacto. Elas ficam enterradas, ficam corroídas, ficam destruídas. Especialista em impactos, Peter Schultz está tentando encontrar traços de um impacto na costa da Argentina. Crateras são sempre difíceis de serem encontradas. Schultz sempre trabalha como um detetive, procurando através de pistas sutis. Mas na Argentina, um pedaço intrigante de prova chegou a ele completamente por pura sorte. Acho que é uma lição real escutar alguém que fez só uma pergunta muito simples. Seu nome era Fernanda. Ela estava traduzindo algumas apresentações que eu estava fazendo em Córdoba, perto de Quanto. Ela veio me trazer uns pedacinhos de vidro bonitos e disse: eles estão relacionados de alguma forma? Ela conseguiu eles quando tinha 5 ou 7 anos de idade, caminhando pelas colinas da Argentina, e agora, 20 anos depois, ela estava me mostrando esses vidros. A não ser que eu descobrisse mais sobre eles, parecia só uma anedota, uma história de uma garotinha pegando um pedaço de vidro. O caminho que passou de uma anedota para uma prova de impacto levou Schultz para uma parte remota da costa do Atlântico ao sul de Buenos Aires. Mas para ele encontrar mais do que talvez possa ser um vidro feito de um impacto, ele vai ter que escalar vários paredões através do mar. Pode puxar, Fernando. Agora bata. Muito bem, pegue.
Com a ajuda dos paleontólogos locais, Schultz tem uma visão rápida do que os argentinos chamam de escórias. Peter! Sim! O que encontrou aí? Puxa, é fantástico. Nós temos escórias por todo o lugar. Eles estão nas camadas, estão em pequenos fragmentos. Parece que temos o filão maior. A areia fina dessas colinas se acumulou por 12 milhões de anos. Mas em algum ponto foi interrompida por uma camada fina de vidro. Essas são como linhas do tempo. Como se alguém viesse com um marcador e marcasse uma parte da colina. Então isso nos diz precisamente a época do impacto. E ainda melhor, nos diz precisamente a época dessa camada que nós estamos olhando. Quando tivermos essas informações, podemos colocá-las juntas em uma sequência inteira por toda a face da colina. Os átomos radioativos dentro do vidro revelam que eles têm mais de 3 milhões de anos. O vidro está torcido e com bolhas, sinal de um poderoso impacto de combustão. No ponto de explosão, a Terra vaporiza, derrete. Cloro, fósforo, sílica, ferro, níquel, tudo se mistura, é turbulento. Quando se olha para isso, podemos dizer que foi aquecido em temperatura enorme e, de repente, esfriou. Em outras palavras, congelou. Esse é um dos sinais de que tivemos um grande acontecimento. Não pode ter sido outra coisa. Quando um grande impacto ocorre, fragmentos ardentes chamados ejetos são lançados para fora da atmosfera quando são instantaneamente resfriados. O impacto que atingiu a Argentina pode ter lançado ejetos por centenas de quilômetros. Enquanto a própria cratera pode estar ao largo, outras pistas apareceram, oferecendo mais provas desse impacto antigo. Pode ver isso aqui e ali também. Paleontólogos argentinos cavando pela mesma costa descobriram fósseis de alguns animais muito estranhos. Esse é o último registro desse animal. Bom, esse é um pedaço peculiar de osso, com uma forma estranha aqui. Isso pertence a um marsupial carnívoro. Isso é, com uma adaptação estranha, um marsupial dente de sapo. Sabemos que eles desapareceram. Sabemos que eles não estavam nas camadas acima da camada de impacto. E nosso desafio é saber se podemos detectar o que matou esses animais. Foi a combustão do impacto, o ejeto derretido ou a chegada do escuro e do frio? A explosão pode ter ficado confinada numa pequena região da América do Sul. As marcas de animais únicos desapareceram para sempre. É o tipo de evento que acontece uma vez em vários milhões de anos. E é o mistério desse tipo de extinção que fica à margem da morte e destruição que pode ser apropriado para os humanos tomarem cuidado. Para realmente entender como um pequeno impacto pode ser tão destrutivo, Peter Schultz tem que reconstruir o próprio impacto. Na NASA, na sala de armas especiais, uma arma hipersônica atira impactos simulados de qualquer ângulo. Esse instrumento permite que nós capturemos o evento do impacto total em alguns milésimos de segundos. Mas então podemos estender ele um pouco e fingir que estamos de volta na Argentina, observando o evento acontecer de verdade. A escuridão intensa, o calor intenso, a velocidade dos ventos. E isso vai acontecer aqui, dentro dessa câmara de metal reforçada. Na temperatura de explosão e uma mistura de solos similar aos da planície argentina. Mas essa areia vai poder ser derretida em vidro? Câmaras de alta velocidade vão registrar os resultados em 500 imagens por segundo.
Meu Deus, dê uma olhada. Agora pare com isso. Em segundos, vamos saber se o impacto em miniatura pode nos ajudar a entender como o vidro da Argentina foi feito. E como esse ejeto bombardeou a região. Puxa vida. Está frio, isso é ótimo. Você pode ver a linha que está marcada. É por causa da força. Na verdade, a bola de fogo se expandiu por todo o lado. E bem no centro, eu acho que você pode ver um vidro formado pelo impacto. É sim. O experimento confirma que o vidro é um sinal de impacto. Observando a explosão em câmera lenta, Schultz pode ver o impacto se revelar em detalhes. Olha isso. Isso ficou cravado. Aqui está a trilha da bola de fogo se dirigindo dentro do impacto. Sabe, esse material é muito quente, então no próximo passo temos essa coluna de fogo que acompanha o próprio ejeto. E você tem esses gases muito quentes, esses raios, e de fato são raios vindo do impacto derretido que estão se dirigindo para baixo. Aqui, bem aqui está uma onda de choque, vinda da onda original que está se expandindo dentro do alvo. Isso parece que ficou um inferno. Isso é bem caótico, mas a cratera está se formando dentro. Experimentos como esse mostram que golpes de ângulos baixos são especialmente letais. A cratera é só parte do impacto. Uma linha de fragmentos mortais se estende bem mais longe. E esse foi o caso do maior de todos os impactos. No fundo do Mar do Caribe está a cratera entalhada há 65 milhões de anos. Tem mais de 150 quilômetros de comprimento. Mas as consequências da rocha espacial do tamanho do Everest foram globais. Por milhões de anos, os dinossauros prosperaram. Os mamíferos eram animais pequenos, vivendo, na maioria, em tocas. Então, totalmente por acaso, as regras de sobrevivência mudaram. Num piscar de olhos, a Terra mergulhou na escuridão, depois no frio. Mas os mamíferos não precisavam da luz do sol e plantas verdes. Uma dieta de matéria em decomposição permitiu que eles sobrevivessem. Se não fosse por essa bola de fogo, a vida na Terra ia ser diferente. Quando caminho por esses penhascos e vejo esse registro, isso na verdade me dá calafrios. Estou aqui hoje, talvez como resposta a essa colisão. Talvez a bola de fogo tenha permitido que as pessoas como nós evoluíssem. Antes que outra rocha espacial caia do céu, a NASA colocou uma espaçonave em órbita de um asteroide. Mas o que vai acontecer quando eles tentarem pousar nele? De volta ao controle da missão, os que acreditam na NIR deram partida e enviaram a espaçonave na descida final para Eros. Mais 4 explosões são programadas para acontecer na espaçonave e, vagarosamente, em cada explosão, levá-la para o local de pouso. Certo, é uma explosão crítica. Mas o tempo dessas explosões programadas era uma suposição terrestre. Agora que a NIR está descendo de verdade, calcular precisamente a velocidade que ela está caindo é essencial para manter a nave em seu curso. Temos só esses 2 pontos. Vamos ter que conversar sobre o que fazer. Certo. Com a espaçonave descendo em queda livre para Eros, eles rapidamente decidiram começar a sequência de explosões 17 segundos mais tarde. Vamos lá, fizemos a última explosão. Começamos no 3. Bom, acho que conseguimos alguma coisa. Tivemos que adicionar só 17 segundos. Transmitir esse comando para a NIR é a última decisão de comando que eles podem fazer. Mas se eles calcularam errado, a NIR não vai só bater, mas vai ricochetear de volta ao espaço.
Por causa da pouca gravidade de Eros, eles devem frear a nave em colisão para que ela pouse suavemente e pare. Realmente estou orgulhoso da firmeza da nave e dos engenheiros que construíram a espaçonave, que projetaram e a construíram. Ela tem de ser forte o suficiente para se acomodar aos acontecimentos que estão pela frente. E nossa espaçonave foi extraordinariamente bem nisso. É uma máquina fabulosa. 20 segundos para a explosão. Mas como toda máquina só vai fazer o que eles disserem, a pergunta é... Parou. Será que o que eles disseram estava certo? Muito bom. Certo, interrompeu bem. A primeira explosão funcionou bom perfeitamente. Mas para determinar a localização exata da Near e sua altitude, uma série de fotos serão tiradas pela câmera posicionada do lado de fora da espaçonave. Planejamos receber essas imagens na sexta e temos que ter a esperança que a trajetória é mesmo exata e onde foi prevista. Quando o comando executou a manobra de colocar a espaçonave no ponto exato, ficamos procurando as marcas que queremos ver, em vez do céu negro. Na descida, a Near está tirando fotos a cada 30 segundos. Onde está? Onde está? Mas esperar essas primeiras imagens na tela parece uma eternidade. Eu digo onde ela está. Eu acho que a coisa que é um pouco assustadora no final é que não se sabe se aconteceu um erro. Todos somos humanos e digitamos esses comandos. E você pode digitar um número errado e daí as fotos podem aparecer queimadas e... Até aparecer uma imagem, eles estão voando às cegas. E eles sabem que a espaçonave está a menos de 6 metros da superfície. Mesmo aprendendo mais e mais sobre os asteroides, existem outros desafios mais misteriosos no céu. Cometas. Os antigos viam como sinal do juízo final. E eles não estavam errados. Cientistas descobriram o quanto um cometa pode ser desastroso. Eles parecem como uma luz macia passando calmamente pelo céu. Mas um cometa é 3 vezes mais rápido do que um asteroide. A maioria continua ao redor do Sol, queimando milhões de toneladas de gelo e poeira em uma trilha pendurada no espaço. Quando a Terra cruza essa trilha, vemos uma chuva de meteoros no céu. Uma das chuvas mais espetaculares aconteceu em 1966, depois que o cometa Tempel-Tuttle passou. 8 pessoas morreram e 26 ficaram feridas quando os Vietcongs atacaram ontem em Saigon, pouco antes do início do desfile para comemorar o aniversário. Em 1966, eu morava em Plainville, no Texas. E eu tinha 10 anos. E acordamos muito cedo numa manhã para levar meu irmão para o aeroporto. O bombardeio começou às 7 horas da manhã, enquanto as pessoas estavam se preparando para assistir ao desfile. Eu estava no banco de trás do carro com meu irmão. Minha mãe e meu avô estavam no banco da frente e ele estava dirigindo e chegamos naquela estrada. E sabemos que o Texas é muito plano. Meu irmão ia se tornar um fuzileiro naval e lutar no Vietnã. Então, isso deixava todos muito emocionados, uma época muito, muito difícil, porque você pode imaginar o que sentíamos. Não havia nenhuma luz, tudo estava muito quieto. E nós saímos da estrada e olhamos. E as estrelas estavam caindo, 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 caindo. E não tínhamos ideia do que era aquilo. Por acaso, tivemos a chance de presenciar a incrível chuva de meteoros de 1966. E essa foi a maior chuva de meteoros de que temos registro na história. Quando houve uma média de 100 a 150 mil meteoros por hora no céu.
Jack Green ainda é fascinada por cometas. Hoje, ela é uma cientista planetária no laboratório de propulsão a jato na Califórnia. Green quer pousar uma espaçonave em um cometa para ver o que tem lá. Ela acha que a maioria é água congelada, água como da Terra. Mas dentro de uma nuvem de gelo de um cometa, existe algo realmente estável em que se possa pousar? Eu gostaria de saber como é ficar na superfície de um cometa. Como será olhar em volta? Eu vou ver colinas, montanhas? Vai ter uma nuvem de poeira se levantando no meu pé? Eu quero saber tudo isso, assim eu vou poder realmente pousar uma nave lá e ajudar os engenheiros a projetar essa nave. E essa é a chave. Como os pedaços de cometas não caem na Terra como meteoritos de um asteroide, muita especulação foi criada pelos anos afora sobre do que eles são feitos. Temos essas ideias dos cometas de serem gelados, cheios de poeira, bolas de neve. Quando você pensa nisso, pensa em algo bonito e branco, talvez com um pequeno toque de poeira soltando gás por toda a superfície. Acho que sob um cometa tudo seria muito mais difícil e muito mais escuro. As poucas fotos que tivemos do cometa Halley quando ele passou em 1910 sugeriram que era uma bola fina de gás e poeira. Mas quando a nave Giotto tirou uma foto do núcleo do Halley em 1986, nossa visão dos cometas mudou completamente. Nós pensávamos que podíamos ser capazes de pousar em um gelo plano e bonito. Mas com essa foto sabemos que é uma superfície muito irregular, coberta com uma camada de poeira. E não podemos dizer se essa camada de poeira tem 1 milímetro de espessura ou 3 metros. E se quisermos enviar uma nave para pousar em qualquer lugar nele, temos que saber em que estaremos pousando. Se chegarmos a enviar uma espaçonave equipada para se agarrar a um cometa, temos que entender como a sua superfície se torna irregular, espalhando milhões de toneladas de poeira por segundo. A resposta tem tudo a ver com a jornada extraordinária que um cometa faz através do sistema solar. Eles começam 1000 vezes além de Plutão. Lá existe um vasto reservatório de cometas conhecido como a Nuvem de Oort. Estocados nessa profundeza congelada estão os materiais originais que fizeram o sistema solar. Se você estiver sentado na nuvem de Oort, vai olhar para o Sol e vai ver só uma pequena cabeça de alfinete. Existe uma luz do Sol muito fraca vindo em sua direção. E você está sentado lá um pouco acima do zero absoluto. Então, como está congelado, não vê seus vizinhos mais próximos. Tudo é muito grande, muito escuro, muito vazio. Sentada em sua própria profundeza congelada, Jack Green está peneirando grãos de poeira congelada, tentando refiná-las até ficarem 100 vezes menor que um fio de cabelo. Isso se aproxima dos grãos de poeira que a espaçonave pode coletar em um cometa. Se tiver materiais orgânicos no cometa, eles vão estar nesta poeira. Dentro do vácuo do espaço, esse pequeno cometa segue em uma rota simulada pelo sistema solar. Dentro da câmara, a temperatura vai cair para 300 graus negativos. Para começar a jornada, Green joga uma dose de luz solar. Na nuvem de Oort, a onda de gravidade de uma estrela pode acordar um cometa de seu sono congelado e mandar ele para o Sol. Conforme ele passa por Júpiter, o Sol está vaporizando o gelo do cometa em uma nuvem de gás e poeira. Se tivermos sorte, o cometa vai passar pela Terra quando ele circula o Sol, deixando um rastro de poeira no seu caminho. Esse rastro de poeira do cometa pode ter trazido vida à Terra. Mas um cometa, assim como um asteroide, pode ter um impacto direto com a Terra.
Os cientistas acham que quando a Terra estava se formando, ela sofria constantes bombardeios do espaço. Cometas e asteroides golpeavam a Terra em seu início todos os dias. E cada um desses impactos teriam cauterizado a Terra totalmente. Mas cada um desses impactos, em vez de destruir a vida, podiam ter trazido mais água e mais material orgânico para começar tudo de novo. Esses organismos de água que eles trouxeram, basicamente foram fundamentais para a vida começar na Terra. Vestígios dessa semente inicial continuou a se expandir. Embebidos nessa ideia, cientistas dos meteoritos de Yukon, como Michael Zolensky, encontraram provas mais distantes da ideia do nascimento da vida através do bombardeio. Descobrimos nesse meteorito pequenas bolhas de organismos, bolhas côncavas, o tipo de coisa que pode ter abrigado o início da vida. Isso deve ter começado nesse asteroide. E dentro dessas calcitas, encontramos pequenas bolhas de água, que são amostras da água do asteroide. Aminoácidos, organismos complexos e hidrocarbonetos, eles estão lá em abundância. E sabemos que eles vêm de outros mundos que têm água líquida presente, significando temperatura ambiente. Então, do que mais precisamos para começar a vida? Cometas e asteroides estão oferecendo novas pistas às perguntas relativas ao velho mundo. Perguntas que estamos perto da resposta se a NASA tiver sucesso em pousar uma nave em um asteroide no espaço. A espaçonave da NASA está em queda livre em direção à superfície do asteroide Eros. Onde ela está agora? Se ela está no curso, as imagens que todo mundo na NASA está esperando vão confirmar isso. Se a tela permanecer preta, é sinal de problemas. Olha aqui. Sim, isso é ótimo. A primeira foto capturou um pequeno pedaço do asteroide. De novo, outra indicação. Mas a próxima confirma que eles estão no caminho certo. 1 1/4. Está funcionando. As fotos seguintes estão mais claras, dando detalhes da superfície a cada espaço de 10 centímetros. Ah, isso é ótimo, muito bom. Eu diria que conhecemos Eros muito bem. É um lindo planeta. Olhe só pra isso. É como toda vez que eu ando de avião. Eu não sei se vai dar certo e de repente dá certo. É incrível. É incrível. Eu sempre fico surpreso que funciona tão bem como agora. Penso que alguma coisa vai dar errado. Não importa o que eles estão esperando. Todos nessa sala estão convencidos que, em poucos momentos, a espaçonave deles vai cair dentro de uma vala. A tela vai ficar preta e eles nunca mais vão ouvir falar da Near de novo. Sem um mecanismo de pouso, a única coisa que pode salvar essa espaçonave é um cientista de foguetes. É isso aí. Felizmente, nós temos 30 deles na sala. 18 metros. Contra todas as probabilidades, o sinal da Near de alguma forma continua fluindo. Ainda está lá? Ainda está lá? A que altura devemos estamos, ver. rapaz? Estamos além do curso. A que distância ela pode ir? Não muito alto. Será possível que ela esteja na superfície sã e salva? Um minuto, eu quero confirmar Os primeiro. cientistas da missão gritam quando descobrem que a espaçonave pousou de fato. Olha aqui, tá vendo? Então, é desse lado. a nave está bem? Desse lado. É difícil saber, ainda está travada. Ainda está travada? Vamos, continuem. Continuem. NCD, está travada. Com certeza não temos telemetria. E a última leitura era .017 quilômetros. Eu acho que está na superfície. Sim, existe alguma coisa que eu não sei como explicar, mas É incrível. isto é incrível. É incrível, realmente incrível. Incrível. Uma imagem final incrível chega à Terra. E assim eles confirmam que cumpriram com o inacreditável. Pela primeira vez, uma espaçonave pousou em um asteroide do nosso sistema solar.
E como se isso não fosse suficiente, eles continuam recebendo um sinal da espaçonave de 1 bilionésimo de watt. É o suficiente para eles saberem que a Nier está bem e segura. Está telefonando para casa. É isso aí. E diz, eu estou aqui, ainda estou bem. É ótimo, é fabuloso. Ah, incrível. É fabuloso. Inacreditável. Inacreditável. Bom, eu acho que é menos de 1%, hein? Bolas de fogo do espaço eram completamente insondáveis. Agora, estamos vendo asteroides e cometas de um jeito inteiramente diferente. E demos o primeiro passo histórico para prevenir um impacto catastrófico que possa ameaçar o nosso futuro. Versão brasileira Alamo.